Ei, pessoal, hoje à noite vamos entrar em um mundo onde sobreviver é mais lenda do que realidade. Imagine só, estamos em algum momento do século XIX, e em vez de você estar deitado no conforto do seu quarto, com uma caneca de chocolate quente e cobertores macios, você decidiu se juntar a uma expedição rumo às bordas do mapa. Mas não aquelas bordas tropicais, cheias de papagaios e mangas suculentas. Não. Você escolheu o nada gelado, o vazio branco do Ártico, onde até os pinguins reclamariam se tivessem que viver lá. Sawyer, você provavelmente não vai sobreviver. Então, antes de se ajeitar, aproveita e dá um like no vídeo e se inscreve no nosso canal, mas só se você realmente curtir o que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Sempre fico curioso para ver o mix de corujas noturnas e insones que aparecem por aqui. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave no fundo, e vamos juntos entrar na viagem de hoje. Você está parado na beira de um cais movimentado, o cheiro de sal, piche e cordas úmidas no ar. Ao seu redor, barris de carne salgada são rolados por pranchas, caixotes de biscoitos duros são empilhados como tijolos, e marinheiros gritam uns sobre os outros enquanto gaivotas disputam as sobras. À sua frente, o navio parece imponente, pelo menos dentro dos padrões do século XIX, mastros altos, velas enroladas, casco reforçado com piche. Dizem que foi preparado para enfrentar o gelo, mas, sinceramente, madeira contra montanhas de gelo não soa exatamente tranquilizador. Ainda assim, há algo hipnótico ali. O navio representa exploração, a promessa de preencher os espaços em branco nos mapas, e para você, talvez uma chance de se tornar parte de algo maior. Naquela época, expedições ao Ártico eram como os desafios virais de hoje, perigosas, quase inúteis, mas irresistíveis para homens em busca de fama. Você ouve oficiais garantindo que, desta vez, a passagem pelo norte será conquistada. Pouco importa que dezenas já tenham tentado e falhado. Detalhes. Você assina seu nome no livro de bordo. A pena arranha o papel, a tinta se espalha em borrões por causa dos seus dedos frios. Parabéns, agora você é oficialmente parte da tripulação. O uniforme é simples, lã grossa, camadas de linho, botas que talvez, só talvez, mantenham seus dedos no lugar quando o frio chegar. Te dão um gorro, mais simbólico do que útil, mas você ajeita na cabeça com orgulho, como se fosse a sua medalha de coragem. Os homens ao redor são uma mistura de marinheiros calejados, sonhadores jovens e pobres coitados que não acharam emprego melhor. As conversas variam. Alguns reclamam do tempo, outros zombam da comida, outros ainda apostam quanto tempo vai levar até alguém começar a gritar com as sombras na neve. Você dá risada, meio nervoso, mas sabe, lá no fundo, que metade daquela tripulação provavelmente não vai voltar. Não é pessimismo. É estatística. Quando o navio finalmente se afasta do cais, o som da multidão some e dá lugar ao rangido da madeira contra a água. Você observa a costa diminuir, os telhados se tornando pontinhos distantes. O vento sopra, frio o bastante para atravessar camadas de lã, lembrando que esta não é uma viagem qualquer. As velas se abrem, agarram as rajadas geladas e o navio se inclina em direção ao seu destino. Os primeiros dias no mar parecem tranquilos. Você acorda ao som dos sinos, nada de despertador, mas o efeito é o mesmo, ser arrancado de um sono desconfortável para começar uma rotina de trabalho pesado. Puxar cordas, esfregar o convés, carregar barris, um ciclo repetitivo que deixa suas mãos em carne viva e suas costas doloridas. Você pensa em casa, em manhãs mais suaves, mas não há espaço para nostalgia ali. Os oficiais caminham pelo convés com autoridade seca, conferindo nos mapas. Cada erro parece ecoar pelo navio inteiro. As refeições são uma experiência à parte. Carne salgada dura como pedra, biscoitos que quebram dentes antes de encher estômago e, se você tiver sorte, uma tigela rala de sopa de ervilha. Um barril de cerveja azeda fica no canto, ruim, mas mais seguro do que beber água pura. Você engole tudo sem reclamar. Mais tarde, vai sentir falta de limões, mas por enquanto escorbuto é só uma palavra distante, não algo corroendo sua boca. À noite, o silêncio é quebrado apenas pelo estalar das cordas e o bater da água contra o casco. As estrelas parecem sal derramado sobre um céu escuro, infinitas e indiferentes. Você se deita na rede, embalado pelo movimento do navio, enrolado em um cobertor que nunca aquece o suficiente. O som ao redor é uma mistura de roncos, preces abafadas e, às vezes, alguém sussurrando sobre expedições que nunca voltaram. Você finge não ouvir,
mas o medo começa a se instalar. O mais fascinante é a noção de que você não está apenas viajando, mas apostando contra a própria natureza. Os mapas que você viu mostravam apenas manchas brancas no norte, como se os cartógrafos tivessem desistido e escrito: aqui só tem neve. Alguns estudiosos acreditavam em um mar quente esperando no polo, como um paraíso escondido. Outros garantiam que o fim do mundo era um deserto gelado sem vida. Você está a caminho de descobrir, um jeito ou de outro. Uma semana depois, a tempestade chega. Nuvens negras cobrem o céu, ondas batem contra o casco com força de ariete, e os mastros rangem como se fossem se partir. Você se agarra às cordas, com os olhos ardendo de sal e as mãos sangrando de tanto esforço. O capitão grita ordens acima do vento, firme como um farol no meio do caos. Milagrosamente, o navio resiste. Você rasteja de volta para sua rede encharcado, tremendo, e se pergunta se isso é coragem ou apenas loucura com uniforme de lã. E, no silêncio depois da tormenta, quando o mar volta a respirar mais calmo e o sol aparece pálido no horizonte, você sente um arrepio estranho. Está vivo. A expedição segue em frente. O mundo à sua frente continua desconhecido, e você faz parte disso agora. Seja isso bravura ou teimosia, ainda não dá para decidir. Os dias se alongam, e o frio começa a ganhar consistência, como se fosse uma entidade a bordo. Não é mais só vento cortante, agora é um companheiro constante, um hóspede indesejado que entra pelos poros, se instala nos ossos e não pede licença. Você descobre que lã grossa só resolve até certo ponto. Depois disso, cada rajada se parece com uma lâmina. Os marinheiros mais velhos dizem que é questão de acostumar, mas você tem a sensação de que o corpo nunca se acostuma, apenas desiste devagar. A rotina se torna monótona, e justamente essa repetição é o que faz os dias parecerem longos demais. Você acorda com o sino, escova o convés, puxa cordas, carrega mais barris. A carne salgada já não tem gosto algum, a não ser do sal que arranha sua boca. Os biscoitos duros, que você antes mordia com cuidado, agora são apenas engolidos às pressas, como se mastigar fosse desperdício de energia. As conversas à mesa giram em torno de frio, comida e boatos, sempre boatos. Um deles é recorrente. Dizem que, se a expedição tiver sorte, encontraremos uma passagem fácil pelo norte, uma rota que abriria caminho até o Pacífico e mudaria o comércio mundial. É quase engraçado, porque fácil é a última palavra que alguém deveria usar para descrever gelo eterno. Você nota também como a disciplina do navio é quase militar. Oficiais fiscalizam cada detalhe, o nó mal feito, o movimento lento, a distração de um olhar perdido no horizonte. Um erro pequeno não rende apenas bronca, rende humilhação. E ali, no convés, a honra pesa tanto quanto o frio. Se alguém falha, todos reparam. Você aprende rápido a não atrair atenção, a fazer o necessário, a seguir invisível. Em meio a esse ritmo, começam a surgir os primeiros sinais de algo que ninguém gosta de mencionar: escorbuto. Um dos marinheiros reclama que suas gengivas doem, outro percebe hematomas esquisitos aparecendo nos braços. Ninguém fala diretamente sobre isso, mas todo mundo pensa a mesma coisa. Limões? Só nos livros. Vitaminas? Nem sonhar. O estoque é de carne dura e farinha infestada de insetos. E você, tentando não pensar nisso, mastiga devagar, como se pudesse enganar o corpo. Nas poucas horas livres, você se deita na rede, olhando para o teto de madeira, e imagina estar em outro lugar. Talvez uma taverna quente, talvez o seu quarto, talvez até uma biblioteca silenciosa. Qualquer coisa que não balance, não estale e não respire sal. Mas mesmo nesses devaneios, há um peso constante. Você sabe que está indo cada vez mais para longe do que conhece. À noite, o céu parece uma pintura exagerada. Estrelas cobrem tudo, e você se pega pensando se elas sempre estiveram ali, invisíveis nos céus mais iluminados da cidade. A constelação de Órion surge brilhante, apontando o caminho, como fazia para marinheiros muito antes de você nascer. E é curioso perceber que, mesmo no século XIX, navegar ainda dependia da mesma coisa que no mundo antigo: olhar para o céu e torcer para não errar. Uma madrugada, você acorda com murmúrios no convés. O ar parece mais frio do que nunca, e há uma estranha quietude no movimento do navio. Quando você sobe para ver, entende o motivo. No horizonte, placas de gelo começam a aparecer, algumas pequenas, como fragmentos dispersos,
Outras, grandes, imponentes, quase montanhas flutuantes. O mar ao redor ainda se move, mas a sensação é de que estamos entrando em território onde a própria água está cansada. É nesse momento que você entende, de verdade, o que significa estar em uma expedição polar. Não são apenas histórias de livros, nem mapas com espaços brancos. É estar diante de uma paisagem que parece rejeitar qualquer forma de vida. O silêncio é tão denso que o barulho de uma corda rangendo soa como trovão. Alguns marinheiros ficam animados, apontando como se fosse espetáculo. Outros apenas cerram os dentes. Você, no meio disso, sente o coração bater acelerado. Porque a beleza ali, uma beleza fria, cruel, mas hipnótica. O sol baixo reflete nos blocos de gelo, transformando tudo em cristal. É quase sagrado, e ao mesmo tempo, ameaçador. A tripulação comenta sobre expedições anteriores. O nome de Franklin aparece. Todos sabem a história: navios presos no gelo, homens que nunca voltaram, corpos encontrados décadas depois. Alguns dizem que talvez tenham se perdido por má navegação, outros acreditam que foi fome, outros ainda insinuam que a loucura os devorou antes do frio. A verdade é que ninguém sabe, e talvez nunca saiba. Mas o simples fato de estarmos aqui, refazendo esse caminho, já mostra que não aprendemos a lição. Enquanto você observa os primeiros blocos de gelo se aproximando do casco, sente aquele misto de fascínio e medo. Fascínio porque parece que você está diante de um mundo intocado, um reino que não conhece leis humanas. Medo porque, em silêncio, você sabe, esse lugar não quer você aqui. E ainda assim, você continua. Não porque tem escolha, mas porque o navio segue em frente, e você com ele. A cada metro avançado, o som do gelo estalando contra a madeira se torna parte da sua nova trilha sonora. E mesmo que seu corpo esteja cansado, sua mente entende, este é só o começo. Você percebe que o gelo agora já não é apenas um detalhe na paisagem. Ele se torna presença, um cenário que cerca o navio por todos os lados, como se o mar tivesse resolvido transformar-se em labirinto. Os marinheiros ajustam as velas com mais frequência, tentando encontrar espaços livres para avançar. E, a cada estalo do casco contra o gelo, você sente um arrepio percorrer o corpo. É impossível não pensar que madeira, por mais reforçada que seja, não nasceu para enfrentar montanhas congeladas. O capitão mantém uma postura firme, mas você nota como os olhos dele vasculham o horizonte com uma intensidade quase obsessiva. Ele fala pouco, mas cada ordem soa como sentença. A expedição depende do julgamento dele, e isso, ao mesmo tempo em que inspira confiança, também assusta. Porque se ele errar, todos caem juntos. Durante os dias, você começa a notar a mudança na luz. O sol já não sobe como antes. Em vez de um arco alto, ele parece apenas deslizar pela borda do céu, sempre baixo, projetando sombras compridas. É bonito de um jeito estranho, mas também é sinal de que a noite permanente está se aproximando. Você se dá conta de que logo perderá a noção de tempo. Dias e noites vão se confundir, e o relógio interno, acostumado a ciclos de luz e escuridão, vai começar a falhar. E com isso, o humor da tripulação também muda. O silêncio aumenta. Piadas ficam mais raras. Você ouve resmungos sobre comida, sobre frio, sobre saudade de casa. Até as cartas guardadas nas malas, lidas tantas vezes que já parecem decoradas, começam a perder o efeito de consolo. É como se cada um estivesse sendo lentamente descascado por dentro, camada por camada, até sobrar apenas o que o frio não consegue destruir, a vontade instintiva de sobreviver. Numa manhã, enquanto você ajuda a carregar barris, percebe um som diferente. Não é apenas o gelo se chocando contra o navio. É algo mais profundo, um estrondo abafado que parece vir debaixo da água. Você olha para os lados e vê enormes placas de gelo se chocando umas contra as outras, se movendo como se fossem criaturas vivas. É um espetáculo assustador, porque o gelo não parece apenas um obstáculo, ele parece ativo, como se tivesse vontade própria. O cozinheiro, tentando aliviar o clima, brinca dizendo que é o mar engolindo ossos de marinheiros passados. Você até dá uma risada, mas é uma risada nervosa. Porque, no fundo, a metáfora faz sentido demais. A comida, aliás, começa a se tornar uma preocupação real. O estoque é grande, mas não infinito. Carne salgada, farinha grossa e chá, essa é a base de tudo. O problema é que a monotonia pesa tanto quanto a escassez. O gosto de sal é permanente,
como se tivesse grudado na sua língua. A farinha, muitas vezes com insetos, é peneirada antes de ser usada, mas ninguém se dá ao trabalho de jogar fora os bichos menores. É proteína extra, dizem alguns. Você finge acreditar. Há também a questão da água. Derreter gelo parece simples, mas exige fogo, e fogo significa carvão, outro recurso que precisa ser economizado. Então, muitas vezes, você bebe água meio turva, desconfiando de onde ela veio. Um colega jura que já sentiu o gosto de algas podres, outro que viu pedaços de sujeira boiando. Mas no frio que seca a garganta e racha os lábios, qualquer coisa que seja líquida passa a ser aceita sem discussão. Durante uma vigília noturna, você sente o navio praticamente parar. O gelo ao redor é tão espesso que parece formar um piso sólido. Lanternas são acesas, iluminando apenas alguns metros além do convés. O resto é escuridão. E o silêncio é tão absoluto que chega a incomodar. Você escuta apenas o som da própria respiração, de vez em quando, o estalo do gelo se expandindo. É um som quase metálico, como se o mundo inteiro estivesse se partindo lentamente. Nesse clima, surgem histórias sussurradas. Um marinheiro fala sobre navios que foram engolidos pelo gelo, aprisionados por anos até virarem parte dele. Outro conta sobre tripulações que enlouqueceram na escuridão, se voltando uns contra os outros. Você tenta não acreditar, mas sabe que há registros de expedições que simplesmente sumiram. Sem corpos, sem sobreviventes, apenas silêncio. Na manhã seguinte, a realidade se mostra pior. O navio está preso. O gelo ao redor endureceu durante a noite, formando uma prisão branca. Homens são chamados para quebrar os blocos com longos postes de ferro, tentando abrir espaço. O trabalho é lento, cansativo e muitas vezes inútil. Porque, enquanto vocês quebram o gelo de um lado, ele se fecha do outro. É como lutar contra algo infinito. No entanto, existe também uma estranha beleza em tudo isso. Quando o sol se arrasta pelo horizonte, os blocos ao redor se iluminam como cristais gigantes. A paisagem parece saída de um sonho, um mundo que não pertence a humanos. Você sente um misto de privilégio e condenação. Pouquíssimos terão a chance de ver algo assim. Mas talvez o preço seja não voltar para contar. Naquela noite, o frio chega a um ponto que você nunca havia imaginado ser possível. Suas mãos parecem feitas de pedra. Respirar dói. O ar entra como agulhas nos pulmões. Você se enrola em todas as camadas de roupa possíveis, mas ainda assim treme. Alguns marinheiros dormem em pé, apenas para não deitar em redes congeladas. Outros bebem rum escondido, tentando anestesiar o corpo. E é nesse estado, entre o fascínio e o medo, que você percebe a verdadeira essência da expedição. Não se trata apenas de descobrir rotas ou ganhar glória. Trata-se de enfrentar a própria natureza e reconhecer, dia após dia, que você é pequeno demais diante dela. Você acorda com a sensação de que o frio encontrou novas formas de te provocar. É como se ele tivesse se infiltrado em cada costura da sua roupa, se escondido dentro dos ossos, e agora estivesse rindo de você por tentar resistir. O navio continua preso no gelo, e com isso surge um novo inimigo, o tédio. Não há mar aberto para navegar, não há vento favorável para caçar horizontes. Só resta esperar, e esperar, você descobre, é uma das atividades mais cruéis possíveis quando se está cercado por gelo. Os dias passam com pequenas rotinas inventadas. Você ajuda a raspar o convés para evitar que o gelo acumule peso demais sobre as tábuas. Também participa das tarefas de manutenção, reforçando cordas, batendo o gelo das velas, verificando rachaduras nas bordas. Mas tudo parece minúsculo diante do silêncio esmagador ao redor. Às vezes, o único som é o das botas sobre a madeira congelada. Com a falta de movimento, a mente começa a criar suas próprias armadilhas. Você nota colegas falando sozinhos, repetindo frases como se fossem orações pessoais. Outros ficam olhando fixamente para o horizonte branco, como se esperassem que algo surgisse dali. Você tenta manter a sanidade contando os dias num pedaço de madeira, mas logo percebe que o sol baixo e as noites intermináveis já bagunçaram qualquer referência de tempo. É como se você estivesse vivendo dentro de um relógio quebrado. Durante uma dessas longas vigílias, você testemunha algo quase sobrenatural. Ao longe, o céu se ilumina em ondas verdes e violetas. A aurora boreal. Você já tinha ouvido falar, mas nada se compara a ver de verdade.
Parece uma cortina de luz que dança lentamente, como se o próprio céu estivesse vivo. Alguns marinheiros caem de joelhos, outros aplaudem, e você apenas observa, hipnotizado. É lindo, mas também estranho, porque, por um momento, você sente que o espetáculo não é para vocês. É como se fosse uma lembrança de que aquele lugar pertence a forças maiores. No entanto, nem todos reagem com fascínio. Há quem murmure que essas luzes são presságios ruins, sinais de que espíritos rondam a região. Você sorri por dentro, achando exagero, mas, quando a escuridão retorna e o frio volta a se impor, é difícil não se pegar pensando nessas palavras. O capitão decide que, já que o navio não se move, é hora de organizar expedições a pé sobre o gelo. Pequenos grupos saem para explorar o entorno, caçar focas ou pelo menos mapear o terreno congelado. Você acaba sendo escalado para acompanhar um desses grupos. É aí que descobre a verdadeira hostilidade do ambiente. Andar sobre o gelo parece simples até você realmente tentar. A superfície não é lisa como vidro, é irregular, cheia de fendas escondidas sob a neve. Cada passo é uma negociação. Você pisa com cuidado, sempre imaginando que a próxima camada pode ceder. E, quando o vento sopra, é como ter lâminas invisíveis cortando o rosto. O barulho do próprio sopro dentro do capuz é ensurdecedor, e logo você perde a noção da direção. O grupo encontra focas descansando próximas a uma abertura de água. A caçada é rápida, mas brutal. A carne delas é um recurso valioso, tanto para comida quanto para óleo. Você participa mais como espectador do que como caçador, e ainda assim se sente dividido. Parte de você se alegra por ter suprimentos frescos, outra parte sente o peso de estar roubando vida daquele ambiente que já parece querer expulsá-los. No retorno ao navio, um dos homens quase cai numa fenda escondida. Você o segura pelo braço no último instante, e a sensação é horrível, olhar para baixo e ver apenas um vazio negro, profundo, como se a terra tivesse aberto a boca. É um lembrete de como cada passo naquela paisagem pode ser o último. De volta ao navio, a carne é preparada. O cheiro é forte, quase enjoativo, mas a promessa de calor no estômago faz todos se reunirem em volta. Pela primeira vez em dias, você vê sorrisos genuínos. O sabor não é exatamente agradável, lembra um pouco peixe misturado com ferro, mas depois de tanto tempo comendo carne salgada, parece um banquete. Durante a refeição, surgem conversas sobre outras expedições. Alguém menciona os navios que tentaram a passagem noroeste décadas antes e nunca voltaram. Dizem que alguns tripulantes morreram de escorbuto, outros enlouqueceram no gelo. Há até quem jure que canibalismo aconteceu, mas você prefere não imaginar. Mais tarde, sozinho, você pensa sobre como o corpo humano se adapta. O frio extremo, que no início parecia insuportável, já virou parte do cotidiano. Você aprende truques estranhos, como respirar mais devagar para evitar queimar os pulmões ou dormir encolhido como um animal para reter calor. Ao mesmo tempo, sente que cada dia vivido ali é um empréstimo, como se a própria natureza estivesse apenas adiando o pagamento. À noite, você tem dificuldade para dormir. Não é só o frio. É o som constante do gelo se movendo. Ele rende, estala, geme, como se estivesse vivo. Às vezes, o barulho é tão alto que parece que o navio vai ser esmagado a qualquer instante. Você tenta se convencer de que é apenas a pressão natural, mas não consegue afastar a ideia de que está dormindo sobre uma armadilha que pode se fechar sem aviso. E assim, entre o espetáculo da aurora, o risco das fendas e o peso das histórias antigas, você começa a entender a verdadeira dimensão da expedição. Não é uma aventura como nos livros de viagem. É um teste. Um teste lento, frio e implacável, que parece observar cada fraqueza sua, só esperando o momento certo para cobrar. Os dias continuam a se arrastar como se o tempo tivesse congelado junto com o navio. Você acorda, realiza pequenas tarefas mecânicas, e volta a dormir sem conseguir distinguir muito bem se passaram horas ou dias. A monotonia parece ser um inimigo ainda mais perigoso do que o frio. O corpo aguenta uma quantidade surpreendente de desconforto físico, mas a mente começa a inventar formas de te atormentar. Às vezes você sonha com coisas simples, como caminhar por uma rua movimentada, sentir o cheiro de pão fresco ou ouvir risadas de crianças. Quando desperta, o choque é cruel. Nada disso existe ao seu redor. Só gelo, vento e um grupo de homens que estão tão cansados de se verem quanto você está de vê-los. O capitão percebe esse risco e resolve que todos devem seguir uma rotina rígida.
Horários para acordar, para comer, para limpar o convés, para caçar, para cantar canções marítimas. Ele sabe que a disciplina é a única forma de impedir que a loucura se instale de vez. E você descobre que obedecer a esse ritmo imposto dá uma sensação estranha de conforto, como se alguém tivesse colocado uma moldura ao redor do caos. O problema é que o corpo humano não foi feito para viver nesse ambiente. Logo, alguns tripulantes começam a adoecer. A pele racha em feridas que nunca cicatrizam direito, os dentes doem, e a gengiva de alguns homens sangra ao menor toque. É o fantasma do escorbuto, o velho inimigo das longas viagens marítimas. Você tenta compensar com o pouco de limão em conserva que resta, mas as reservas são pequenas demais para todos. Durante um jantar apático, um dos oficiais conta sobre a expedição de John Franklin, que décadas depois se tornaria uma lenda trágica. Ele descreve como navios inteiros desapareceram, deixando apenas pistas enigmáticas encontradas por exploradores posteriores. Você ouve em silêncio, e o pensamento martela na sua mente. Será que, daqui a 100 anos, outros homens vão falar sobre a sua própria expedição como mais uma dessas histórias sombrias? O frio não dá trégua. Na verdade, parece ficar mais criativo. Você descobre que as pálpebras congelam enquanto pisca. As roupas endurecem como madeira ao redor do corpo. E quando o vento se intensifica, andar alguns metros até buscar suprimentos vira uma batalha. Os marinheiros inventam piadas para aliviar o peso. Se sobreviver a isso, nunca mais vou reclamar do inverno em Londres. Você ri, mas por dentro sabe que é uma piada com prazo de validade. Em meio a esse cenário, pequenas vitórias ganham um peso enorme. Encontrar uma caixa esquecida de biscoitos, por exemplo, pode transformar a moral da tripulação inteira. O sabor seco e adocicado parece gourmet quando comparado ao óleo de foca. Você chega a rir sozinho, pensando em como pagaria uma fortuna por um simples café quente. Mas nem todos conseguem se manter animados. Você começa a notar olhares estranhos. Um dos tripulantes, silencioso demais, passa horas afiando sua faca sem motivo aparente. Outro fala em voz baixa sobre ouvir sons vindos debaixo do gelo, como sussurros ou batidas. Você quer acreditar que é paranoia, mas também sente um desconforto. E se ele estiver ouvindo algo que você ainda não percebe? Na noite seguinte, enquanto você tenta dormir encolhido, um estalo ecoa alto. O navio inteiro treme. O gelo ao redor se move, como se fosse uma criatura gigante rolando embaixo de vocês. Homens gritam, outros correm até o convés. Você vai junto e se depara com uma cena aterrorizante. O gelo está se fechando mais e mais ao redor da embarcação, pressionando o casco de madeira com uma força inimaginável. As pranchas rangem, e por um instante você tem certeza de que o navio vai ser esmagado como uma casca de noz. Depois de minutos que parecem horas, a pressão diminui. O gelo se acalma. O navio sobrevive, mas todos sabem que foi por pouco. O capitão tenta manter a compostura, mas você percebe o olhar dele. Não é de alívio, é de medo. Ele sabe que não pode controlar o gelo, só esperar que ele tenha piedade. Na manhã seguinte, há uma tentativa de animação. Alguém começa a tocar um violino. A melodia, suave e quase melancólica, se espalha pelo ar gelado. É estranho ouvir música ali, mas ao mesmo tempo, é reconfortante. Você fecha os olhos e se deixa levar, imaginando estar em um salão iluminado por velas, em vez de preso em um deserto de gelo. A música termina, e o silêncio volta com mais peso ainda. Você percebe, então, que a expedição não é apenas uma luta contra a fome ou o frio. É uma batalha contra o vazio ao redor e o vazio dentro de cada um. E a cada dia que passa, esse vazio parece se aproximar mais, como se estivesse apenas esperando a hora de engolir vocês completamente. O tempo passa e você já perdeu a conta dos dias. O sol mal aparece no horizonte, e quando aparece, parece mais um lampejo pálido do que uma verdadeira fonte de calor. A escuridão se instala como hóspede permanente, e a sensação é de que você vive dentro de uma longa madrugada sem fim. É curioso como a ausência de luz transforma até mesmo o relógio interno. Você dorme sem saber se é manhã ou noite, acorda sem entender se descansou por horas ou minutos. O corpo reclama, mas a mente grita ainda mais. Para combater isso, o capitão insiste em manter velas acesas em pontos estratégicos do navio. Não porque iluminem muito, na verdade, apenas criam círculos trêmulos de luz amarelada, mas porque lembram os homens de que o fogo ainda existe. É quase simbólico,
como se cada chama fosse um lembrete de que vocês ainda pertencem ao mundo dos vivos. O problema é que o suprimento de velas também é limitado. E quando alguma se apaga antes da hora, o clima muda. Alguns marujos olham como se fosse um presságio ruim, um recado do além. Você ri por dentro, mas a gargalhada não vai muito longe. No fundo, você também sente um aperto no estômago quando vê a chama morrer. Para tentar manter a moral, os oficiais promovem pequenas atividades. Uma vez, organizam um teatro improvisado, onde 2 homens se vestem com pedaços de tecido e tentam encenar uma comédia. A tripulação ri com esforço, não porque seja engraçado, mas porque rir é necessário. É nesse momento que você percebe: o humor, mesmo forçado, é uma arma contra a escuridão. Entre os poucos intervalos de distração, a realidade se impõe. As rações diminuem dia após dia. A cada refeição, você recebe uma porção menor de carne salgada, biscoito duro e água morna. Quando conseguem caçar uma foca ou um urso, é como uma festa. Você vê homens que normalmente mantêm uma postura rígida quase se ajoelharem de alívio ao cheirar carne fresca sendo cozida. O sabor não importa, o que importa é o calor que invade o corpo. Ainda assim, o escorbuto continua a avançar. Alguns tripulantes já não conseguem se levantar direito. Suas gengivas incham, os dentes amolecem, e feridas infeccionam facilmente. Você sente o medo coletivo crescer, porque sabem que não há cura sem frutas cítricas, e o estoque de limão em conserva acabou. Falar sobre saúde agora parece quase um tabu. Todos evitam mencionar a palavra escorbuto, como se isso pudesse impedir que ele se espalhasse. Em meio a esse cenário, surgem conversas cada vez mais sombrias. Há quem jure ter visto luzes ao longe, como tochas no horizonte. Outros dizem que ouviram cantos vindos do gelo, vozes humanas que não poderiam estar ali. Você mesmo, numa madrugada, tem a impressão de ver algo se movendo na névoa. Talvez fosse só o vento brincando com os flocos de neve, mas por alguns segundos, você acredita de verdade que alguém os observa. Uma noite, o capitão chama os oficiais para uma reunião fechada. Você, que não participa, apenas percebe o silêncio pesado quando eles saem da cabine. A expressão deles não engana, há decisões difíceis sendo discutidas. Alguns homens sussurram sobre abandonar o navio e tentar seguir a pé até alcançar terras habitadas. Outros acham que seria suicídio. Mas a verdade é que ninguém sabe o que é menos mortal, ficar ou partir. No meio dessa incerteza, você encontra consolo em pequenos rituais. Acender a sua vela, enrolar-se no cobertor, ouvir os estalos da madeira congelada. É quase como se criar uma rotina mínima fosse uma forma de preservar a sanidade. Mas mesmo esses rituais têm um limite. Numa noite particularmente fria, você acorda e descobre que um colega de cabine não respirava mais. Ele simplesmente adormeceu e não voltou. Não houve gritos, não houve drama. Apenas silêncio. O corpo é retirado e colocado no gelo, coberto por panos. Alguns homens rezam, outros fingem que não veem. Mas você não consegue esquecer a imagem. Pela primeira vez, a morte deixa de ser uma ameaça distante e se torna um fato concreto. Vocês não estão apenas correndo risco. Já começaram a perder. E isso muda tudo. A paranoia cresce, o desespero se infiltra nas conversas, e até os mais fortes começam a fraquejar. Quando a noite cai novamente, você se pergunta quantos de vocês ainda estarão vivos quando a próxima vela for acesa. O frio não diminui. Pelo contrário, parece que cada semana que passa o gelo decide apertar ainda mais o cerco. As velas já não tremulam como antes, porque o estoque se esvaiu quase por completo, e a penumbra virou regra. O navio inteiro rende como se protestasse, sua madeira pressionada e esmagada pelo mar congelado. É nesse cenário que surge a conversa que ninguém queria ter: abandonar o navio. Você ouve o rumor primeiro como cochichos no convés, vozes baixas que dizem: se ficarmos, vamos morrer todos. Depois, como frases soltas entre refeições, cada vez menos escondidas. Até que, finalmente, é falado em voz alta numa reunião improvisada. Alguns oficiais defendem que a tripulação deve permanecer, que o navio ainda é abrigo contra os ventos e predadores. Outros, mais pragmáticos, dizem que o gelo não vai ceder, e que caminhar até a civilização é a única esperança real. Você percebe a divisão clara entre os homens. Uns ainda acreditam no capitão,
agarrando-se à ideia de que a autoridade dele é o último fio de ordem em meio ao caos. Outros já não têm fé alguma, não na liderança, não no navio, e muito menos na sorte. Para esses, cada dia parado é uma sentença de morte. O capitão finalmente se pronuncia. Ele decide que não podem esperar a primavera. É preciso montar trenós improvisados, carregar o que resta de suprimentos e tentar uma travessia pelo gelo. A decisão, embora prática, cai como um soco no estômago de todos. Você sente que a ideia de deixar o navio é quase como abandonar uma casa em chamas, e, ao mesmo tempo, ficar seria como trancar-se dentro dela. Os preparativos começam. Cordas são esticadas, tábuas cortadas, partes do navio reaproveitadas para criar trenós capazes de carregar barris, mantimentos e até pequenos barcos desmontados. É um trabalho brutal, feito com as mãos enrijecidas e a mente cansada. Você participa, arrastando peso sobre o gelo, e cada metro percorrido parece 1 quilômetro. E não demora para que os conflitos explodam. Um grupo acusa outro de roubar parte da ração. Você presencia uma briga em que 2 marinheiros se atracam, e só se separam quando um oficial intervém. A tensão está no ar como eletricidade prestes a descarregar. O frio já não é o único inimigo, agora, é a própria desconfiança que ameaça o grupo. Enquanto os homens discutem, você observa o horizonte, branco, interminável, indiferente. É difícil acreditar que, em algum lugar além daquele deserto congelado, existem vilas, casas aquecidas, gente bebendo sopa quente. Parece outro planeta. E é exatamente essa distância, física e mental, que começa a corroer qualquer resquício de esperança. Na primeira noite após a decisão, todos dormem mal. Você ouve gemidos, tosses, preces baixas. Alguns murmuram nomes de esposas ou filhos, como se repeti-los fosse suficiente para puxar forças de algum lugar. Outros simplesmente encaram o teto, imóveis, talvez já aceitando o destino. Você mesmo não consegue dormir direito. Seus pensamentos giram como engrenagens enferrujadas. A pergunta que ecoa em sua mente é simples: vou conseguir andar até o fim? Quando finalmente chega o dia da partida, o navio fica para trás como uma carcaça. Você olha para trás uma última vez e sente um arrepio estranho, como se estivesse abandonando não só um abrigo, mas uma parte da sua identidade. O casco congelado, outrora símbolo de aventura, agora parece mais um túmulo flutuante. O primeiro passo sobre o gelo é como pisar em um chão traiçoeiro. Ele estala sob o peso dos trenós, mas se mantém firme. O vento sopra contra o rosto, cortante, e a marcha começa. Homens puxam cordas, outros empurram, e cada movimento é acompanhado por grunhidos de esforço. O som dos trenós raspando no gelo vira a trilha sonora da jornada. Horas depois, já longe do navio, você percebe o silêncio ao redor. Não há gaivotas, não há sinais de vida. Apenas o eco distante do vento entre blocos de gelo. É uma solidão tão absoluta que até mesmo o som de passos parece estranho, como se fosse proibido interromper aquele vazio. A marcha é lenta e dolorosa. Alguns homens caem de exaustão e precisam ser erguidos pelos colegas. Outros seguem em silêncio, respirando pesadamente, como automatos programados para dar mais um passo e só isso. Você, entre o cansaço e a incredulidade, se pergunta quantos dias conseguirão resistir. E, no fundo, sabe que abandonar o navio não foi o fim de um problema, foi apenas o começo de outro. O dia amanhece, se é que se pode chamar de amanhecer. A claridade cinzenta mal ilumina o caminho e a sensação é de que o tempo parou. Você acorda com os músculos rígidos, como se o próprio gelo tivesse se infiltrado nas suas juntas durante a noite. Ao redor, os homens se levantam devagar, gemendo baixo, cada um tentando se convencer de que ainda há energia para mais uma jornada. O trenó, já pesado por si só, agora parece uma sentença. Você coloca as mãos na corda áspera e sente a pele abrir em pequenas rachaduras. A cada puxão, seus dedos latejam, mas não há alternativa. Os homens se alinham como uma fileira de animais de carga, e o avanço começa. O gelo não é liso como um espelho, é irregular, cheio de saliências e fendas escondidas sob a neve. Um passo em falso pode significar uma queda feia, ou pior, um mergulho nas águas escuras que correm sob a crosta fina. A cada estalo do gelo, todos param por um instante, atentos, esperando que a superfície não ceda. Você percebe como o medo se tornou tão constante que já parece parte da respiração. O frio é de um tipo que não apenas incomoda, mas invade.
Ele não fica do lado de fora, como um vento incômodo. Ele se infiltra pelos ossos, pela medula, até que você se sente oco. Sua barba acumula cristais de gelo, os cílios grudam uns nos outros, e até piscar dói. O hálito vira fumaça imediata, que se dispersa no ar como um lembrete cruel da vida que escapa em cada expiração. Depois de horas, o grupo tira um momento para descansar. Alguns desabam sobre o gelo sem cerimônia, de costas, respirando como se tivessem corrido uma maratona. Você se ajoelha, e percebe que os dedos dos pés já não respondem direito, estão dormentes, talvez congelando. Pensa em tirar as botas para massageá-los, mas lembra-se do que os mais experientes dizem: nunca tire as botas no frio extremo. Você pode não conseguir colocá-las de volta. Enquanto mastiga um pedaço de biscoito duro como pedra, você observa os rostos ao redor. Estão encovados, pálidos, cobertos de pequenas feridas pelo vento. E há algo mais: os olhos. Antes, mesmo no cansaço, ainda havia algum brilho. Agora, parecem fundos, opacos, como se cada um estivesse sendo consumido lentamente por dentro. Um dos homens começa a delirar. Fala sobre uma taberna em Londres, cerveja espumando em canecas, música alta. Os outros ouvem em silêncio, sem interromper. Talvez porque a fantasia seja mais doce que a realidade, talvez porque também prefiram acreditar, mesmo que por alguns minutos, que aquilo ainda é possível. O grupo retoma a marcha, mas você nota como o ritmo já não é o mesmo. As passadas são mais curtas, os trenós deslizam com mais dificuldade. Alguém cai de joelhos e demora a se levantar. Outro se irrita, grita, e a discussão começa no meio do nada. Você percebe como a fome, o frio e a exaustão estão corroendo qualquer vestígio de disciplina. A união que manteve todos firmes no início começa a se despedaçar. Você olha para o horizonte, nada além de branco. Um branco que não tem fim, que parece zombar do esforço humano. É como se o gelo fosse um deserto invertido, onde a areia foi trocada por neve e o sol por um vento congelante. A paisagem não muda, não oferece pontos de referência, e a sensação é de estar preso em um pesadelo repetitivo. No meio da caminhada, uma sombra se move no canto da sua visão. Você se vira rápido, mas não há nada. Ainda assim, não consegue evitar a impressão de que algo observa. Talvez seja apenas um bloco de gelo, talvez uma ilusão causada pela fadiga. Mas a sensação persiste, não estão sozinhos ali. À noite, a temperatura despenca ainda mais. Vocês montam uma espécie de acampamento improvisado, usando lonas esfarrapadas e pedaços de tecido para bloquear o vento. Não há lenha para fogueiras, então o calor só vem da proximidade dos corpos. Você se encolhe junto aos outros, tentando roubar calor humano, e mesmo assim o frio parece vencer. O sono não chega. Quando finalmente adormece, é aos pedaços, entre sonhos fragmentados de lares distantes e o render incessante do gelo. E então, no meio da madrugada, um som interrompe a frágil trégua. Um estalo profundo, como se o gelo tivesse se partido em algum ponto próximo. Todos acordam num sobressalto. Você prende a respiração, ouvindo. O som ecoa, grave, ameaçador. É o lembrete cruel de que a qualquer momento a superfície pode ceder, engolindo tudo. O silêncio volta, mas ninguém volta a dormir. Você sente que, a partir daquela noite, a travessia não será apenas contra o frio ou a fome, será também contra a própria mente, que começa a ver inimigos e catástrofes em cada sombra e em cada ruído. O frio já não é apenas físico, ele se infiltra na mente de todos. Cada passo sobre o gelo parece carregar mais do que peso. Carrega dúvida, medo e a sensação constante de que a morte espreita a cada fenda invisível. Você observa o grupo e percebe olhares desconfiados. Pequenos conflitos surgem, silenciosos no começo, depois mais audíveis. Cada homem começa a medir forças e paciência, e você entende que a tensão não é só sobre o ambiente, mas sobre quem vai sucumbir primeiro. Alguns murmuram sobre pegar suprimentos extras para si mesmos, outros começam a questionar a liderança do capitão. Até aquele que parecia inabalável, sempre disposto a ajudar, se mostra irritadiço, quase explosivo. A fome e o frio transformam homens comuns em versões mais cruas de si mesmos. Você tenta manter a compostura, mas sente como se também estivesse sendo corroído, não pelo vento ou pela neve, mas pela própria consciência de que cada decisão errada pode custar vidas. O gelo continua a ser um inimigo silencioso. Fendas ocultas se abrem sem aviso, obrigando o grupo a parar,
testar o terreno com varas e cordas, e avançar lentamente. Cada movimento exige concentração total, e qualquer descuido pode significar queda ou afundamento. Você começa a perceber como a paisagem branca é traiçoeira. Cada montículo de neve esconde perigos que poderiam engolir um homem em segundos. Enquanto caminhava, você nota que alguns tripulantes começam a ouvir vozes. Não reais, mas sons fragmentados, misturados com o vento, gemidos, gritos distantes, risadas que ninguém mais parece escutar. Alguns homens riem, outros murmuram preces. Você tenta convencer a si mesmo de que é apenas exaustão e delírio, mas não consegue ignorar a pontada de inquietação. À tarde, um incidente quase provoca uma tragédia. Um dos homens escorrega em uma fenda parcialmente coberta. Você corre para ajudá-lo, segurando com força, enquanto ele luta contra o gelo que tenta engoli-lo. A adrenalina dispara, e a percepção de que a morte pode chegar a qualquer instante nunca esteve tão clara. Depois de minutos que parecem horas, o homem é salvo, mas o impacto psicológico permanece. Todos ficam em silêncio, absorvendo a ideia de quão finos são os limites entre vida e morte ali. Ao anoitecer, o grupo monta um acampamento improvisado. Pequenos pedaços de madeira e lona são usados para tentar criar alguma proteção contra o vento, mas você sabe que não há abrigo verdadeiro naquele deserto branco. O frio penetra até os ossos, e mesmo dentro das roupas grossas, a sensação é de vulnerabilidade absoluta. O silêncio que se instala à noite não é conforto, é uma pressão psicológica que deixa o ar pesado, como se cada respiração fosse um lembrete do perigo constante. Você se deita, encolhido, tentando manter os pensamentos sob controle. Mas, antes de adormecer, não consegue deixar de imaginar quantos de vocês ainda estarão vivos amanhã, quantos sucumbirão à exaustão ou ao frio, e quantos serão vítimas das próprias decisões desesperadas. A sensação de isolamento é total, e o gelo, ao redor e dentro de você, não mostra sinais de trégua. O gelo não apenas prende o corpo, mas começa a prender a mente. Você acorda com mãos dormentes e pés insensíveis, o corpo pesado como se cada passo fosse carregado de chumbo. Alguns homens já não conseguem andar sozinhos, tropeçam, caem, e precisam ser levantados pelos colegas, que por sua vez lutam para manter o equilíbrio e a sanidade. Cada movimento é acompanhado por gemidos, respirações ofegantes e a constante sensação de que algo invisível os observa. Um dos tripulantes começa a delirar violentamente. Fala sobre cidades imaginárias, sobre a neve se transformando em rios de fogo, sobre animais que caminham sobre o gelo com olhos humanos. Os outros tentam acalmá-lo, mas a verdade é que todos sabem que, a qualquer momento, eles próprios poderiam começar a ver coisas que não existem. Você percebe que a mente humana, privada de calor, comida e rotina, cria monstros próprios. O frio ataca sem discriminação. Dedos, orelhas, nariz, tudo fica rígido, às vezes latejando de dor. Você sente o hálito se transformando em nuvem imediata, e cada respiração é acompanhada por uma pontada aguda no peito. Vestes grossas ajudam pouco, a exposição prolongada torna a proteção quase inútil. Um homem cai de joelhos, incapaz de mover os braços, e você percebe que aquela não é apenas exaustão física, mas uma batalha pela sobrevivência interna que todos travam sem saber. A fome se torna um inimigo ainda mais cruel. As rações já escassas mal alimentam o corpo, e o apetite desesperado transforma cada migalha em um tesouro. Alguns começam a disputar por restos, pequenos pedaços de carne salgada, até mesmo ossos. Você percebe como a fome, combinada com frio e cansaço, corrói a humanidade. Pequenas brigas surgem, olhares hostis se tornam frequentes. A tensão é quase palpável, como se o ar frio amplificasse cada gesto agressivo. Mesmo assim, a marcha continua. É lenta, dolorosa, quase simbólica, um desfile de homens que avançam mais pelo instinto do que pela esperança. Você sente cada passo como uma escolha entre sobreviver ou ceder. O silêncio entre os homens é pesado, carregado de pensamentos que nenhum deles ousa expressar. E no fundo, você percebe que a jornada não é apenas para atravessar o gelo, mas para atravessar os próprios limites da mente humana, sempre à beira da rendição. Amanhã traz um silêncio inquietante. Ao acordar, você percebe que um dos homens não se mexeu durante a noite. A pele está pálida, o corpo rígido, ele não resistiu. A morte, silenciosa e impiedosa, tornou-se realidade palpável. Nenhuma tragédia, apenas uma constatação, ele se foi. O grupo se aproxima, alguns desviam o olhar,
outros murmuram preces baixas. Você sente uma pontada de medo crescente. Se ele não resistiu, quem será o próximo? O capitão determina que o corpo seja deixado sobre o gelo, coberto apenas por um pano. Não há cerimônia, não há despedida. A viagem deve continuar. Você sente a crueldade dessa decisão, mas entende a necessidade. Qualquer atraso poderia custar mais vidas. No entanto, a sensação de impotência deixa um rastro profundo, e cada passo seguinte é acompanhado por um peso no peito que vai além do físico. Atravessar o gelo agora não é apenas lutar contra a natureza, é lutar contra o próprio grupo. Pequenos conflitos explodem com mais frequência. Um homem acusa outro de desperdiçar suprimentos, outro grita por raiva, questionando as ordens. Você percebe como a fome, o frio e a exaustão distorcem a percepção da realidade. A camaradagem que existia no início da expedição desapareceu quase totalmente, substituída por um instinto brutal de sobrevivência individual. Alguns começam a delirar com mais intensidade. Um marinheiro fala sobre ser engolido por uma fenda que, na realidade, nem existia. Outro insiste que ouviu vozes chamando seu nome. Você observa, tentando manter a sanidade, mas é impossível ignorar que o ambiente está brincando com a mente de todos. O vento, os estalos do gelo e o branco infinito da paisagem tornam-se cúmplices dessas alucinações. A fome também se intensifica. A cada refeição, você sente a ração diminuindo, e cada pedaço de carne salgada se torna objeto de disputa silenciosa. Pequenas brigas acontecem, olhares se cruzam com suspeita, e você entende que, em condições extremas, a natureza humana se revela de forma crua. Até mesmo aqueles que pareciam disciplinados cedem a impulsos que antes seriam impensáveis. O frio continua implacável. Cada passo exige esforço, e os corpos agora tremem não apenas pelo vento, mas pela exaustão física. Você observa dedos azulados, orelhas doloridas, narizes gotejando sangue congelado. O gelo, que antes era apenas um obstáculo, agora parece um inimigo consciente, capaz de testar a resistência e a sanidade de cada um. Quando o sol pálido desponta no horizonte, você percebe como a paisagem é enganosa. O branco infinito dá a ilusão de progresso, mas cada metro percorrido parece não diminuir a distância para a salvação. O vento corta o rosto como lâminas, e a sensação de isolamento absoluto se aprofunda. A cada passo, você sente que está em um mundo onde o tempo não existe, apenas o esforço contínuo para não sucumbir. À tarde, outro homem cai. Diferente do primeiro, ele não se levanta novamente. A morte começa a se tornar rotina, um evento que, embora trágico, não interrompe mais a marcha. Você sente a pressão aumentando dentro do grupo, medo, raiva, desespero. Cada sobrevivente começa a calcular o que está disposto a fazer para seguir vivo. À noite, quando finalmente param para descansar, o silêncio é quase insuportável. O vento sopra sem piedade, e cada respiração é um lembrete cruel da fragilidade humana. Você se encolhe junto aos outros, tentando manter o calor corporal, mas também tentando manter alguma forma de esperança. A consciência de que o gelo não apenas testa o corpo, mas a mente, é esmagadora. Cada sombra parece um predador, cada estalo do gelo um aviso. Você fecha os olhos e tenta imaginar algo além da neve infinita. Mas mesmo nesse esforço, o medo permanece. A cada hora, a realidade da morte e da exaustão se torna mais clara. Vocês não estão apenas atravessando o Ártico, estão atravessando os limites do que o corpo e a mente humanos podem suportar. E você começa a compreender, com uma clareza aterrorizante, que talvez não sobreviva a essa travessia. O vento se intensifica durante a madrugada, trazendo uma sensação quase física de opressão. Você acorda com o corpo rígido, cada músculo protestando contra o movimento. O gelo sob você estala como se estivesse vivo, e o silêncio é quebrado apenas pelo render de cordas e o sussurro constante do vento. Atravessar o Ártico, você percebe, não é apenas uma batalha contra a natureza, mas contra a própria mente, que agora começa a trair cada um de vocês. Os delírios aumentam. Um homem afirma ver uma cidade inteira surgindo à distância, com luzes piscando e fumaça saindo das chaminés. Outro jura que o gelo se moveu por conta própria, tentando engolir os trenós. Você observa com medo e fascínio, incapaz de distinguir entre a realidade e a alucinação coletiva. Cada passo torna-se perigoso não apenas fisicamente, mas mentalmente. A exaustão cria obstáculos invisíveis, e a fome transforma pensamentos em obsessões. A cada hora,
mais pessoas caem. Algumas não se levantam, outras precisam ser carregadas, enquanto o gelo continua a testar cada passo. Você sente o peso da responsabilidade coletiva. Ajudar um homem significa gastar energia que talvez você precise para si mesmo. E é nesse dilema constante que a mente começa a se fragmentar, cada escolha carregando o peso da própria vida e da dos outros. A comida restante já não é suficiente. Pequenos pedaços de carne salgada e biscoitos endurecidos são agora tesouros disputados silenciosamente. O grupo se divide entre aqueles que compartilham o que resta e aqueles que guardam por medo de não sobreviver. Você percebe como a natureza humana se revela de forma crua. O instinto de sobrevivência se sobrepõe a qualquer código de ética. Enquanto o sol tenta, sem sucesso, atravessar a neblina, o capitão propõe um caminho arriscado através de uma área de gelo instável. Alguns contestam, com medo de que a superfície ceda e arraste todos para o mar congelado. Você se vê dividido. Seguir a liderança pode significar segurança relativa, mas também risco absoluto. Permanecer onde estão é praticamente uma sentença de morte lenta. Cada decisão parece uma escolha entre o inevitável e o quase certo. O frio agora não é apenas desconforto, ele consome. Dedos, orelhas, nariz, até a língua sentem a ação constante do vento gelado. Alguns homens começam a falar com eles mesmos, outros murmuram preces desconexas. Você observa, tentando se concentrar na marcha, mas cada passo se torna mais pesado, cada respiração, mais difícil. O gelo parece absorver qualquer forma de energia humana. À medida que avançam, começam a surgir fissuras profundas, cobertas pela neve. Cada uma representa um perigo mortal. Um deslize pode custar a vida de alguém, e os trenós tornam a travessia ainda mais delicada. Você sente o coração disparar cada vez que uma ponta de madeira escorrega, ou quando a corda que segura o trenó vibra perigosamente. O ambiente agora é um inimigo que se esconde sob cada centímetro de superfície branca. Ao anoitecer, um pequeno grupo se separa levemente, acreditando que encontrarão um caminho mais seguro. Você sente a ansiedade aumentar. Cada passo isolado é um teste de coragem e sanidade. Alguns começam a alucinar mais fortemente, confundindo sombras com formas humanas, e você percebe que a realidade coletiva já não existe. Cada um vive em seu próprio pesadelo gelado. Quando finalmente param para descansar, apenas alguns permanecem conscientes do perigo real. Os demais se deixam levar por sonhos febris, esquecendo por instantes a fome, o frio e o peso do gelo sob seus corpos. Você tenta se aconchegar próximo ao restante do grupo, mas percebe que a sensação de segurança é frágil, quase inexistente. Cada rajada de vento é um lembrete de que o Ártico não perdoa, e que a morte pode aparecer a qualquer instante, silenciosa e inevitável. Os delírios se intensificam. Um marinheiro jura ver rostos nas sombras do gelo, outros falam com vozes que não existem. Você observa os colegas com atenção, percebendo a fragilidade do equilíbrio mental. Pequenas ações se tornam perigosas. Alguém solta uma corda, outro tropeça, e você sente o peso da responsabilidade coletiva como nunca antes. A expedição não é apenas física, é psicológica, um teste extremo de sanidade. A fome começa a dominar. O pouco que resta de alimentos já foi racionado em pequenas migalhas, e você percebe olhares de cobiça entre homens que antes eram amigos. Alguns começam a guardar pedaços de biscoito como se fossem tesouros, outros lutam para não ceder ao desespero. O instinto de sobrevivência cria tensões silenciosas, transformando cada passo em uma batalha contra a natureza e contra a própria mente. A tormenta começa a se aproximar. O vento aumenta, trazendo flocos de neve tão densos que a visão se reduz a poucos metros. O horizonte desaparece, e você percebe que a travessia se torna quase impossível. Cada passo deve ser medido, cada movimento calculado, porque o gelo pode ceder sob seus pés a qualquer momento. O ruído do vento é constante, quase humano, misturando-se com o ranger do gelo e os gemidos abafados dos homens. Um acidente acontece. Um dos tripulantes escorrega em uma fissura escondida pela neve e quase cai, sendo salvo por 2 colegas. O coração dispara, a adrenalina sobe, e você sente a sensação de que a morte está sempre próxima, pronta para reclamar qualquer descuido. Cada sobrevivente agora se move com extrema cautela, mas a exaustão torna difícil manter o foco. Enquanto isso, a mente de todos continua a oscilar entre lucidez e delírio. Vocês começam a perceber figuras que não existem, ouvir vozes que sussurram nomes ou ameaças,
e interpretar o gelo como se estivesse vivo. Você sente o peso da paranoia coletiva, onde o medo se torna tangível, quase uma presença física entre vocês. À noite, o acampamento improvisado mal protege contra a ventania. O calor humano é insuficiente para combater o frio extremo. Você se encolhe, tentando preservar cada centímetro de energia corporal, cada batida de coração. Mas mesmo assim, a sensação de vulnerabilidade é esmagadora. Cada rajada de vento parece querer arrancar não apenas o calor, mas a própria esperança de sobrevivência. E então, um silêncio absoluto se instala por alguns minutos, como se o Ártico estivesse apenas observando, esperando pelo próximo movimento. Você percebe que, nesse momento, a expedição se tornou um jogo cruel, sem regras, onde apenas a resistência física e mental decidirá quem verá a próxima aurora. Cada homem é confrontado com sua própria mortalidade, e a tormenta se transforma em um juiz silencioso e implacável. Alguns membros do grupo começam a ceder mentalmente. Um deles insiste que pode enxergar uma cabana à distância, mas quando você olha, não há nada além de neve. Outra jura que vê rostos de conhecidos entre as sombras, e murmura nomes repetidamente. A linha entre realidade e alucinação tornou-se completamente borrada. Você percebe que não é apenas a exaustão física que ameaça o grupo, mas a completa desintegração da percepção. O capitão tenta manter todos unidos, mas agora é impossível manter controle absoluto. Alguns homens se afastam, tentando procurar água ou comida, ou simplesmente fugindo do medo que se tornou quase tangível. Você sente a tensão crescer. Cada decisão, cada passo em falso, pode custar a vida de alguém, ou até a sua própria. O ambiente transforma-se em um juiz impiedoso, e o gelo, em um inimigo invisível e constante. A fome está em seu ápice. As últimas rações foram consumidas e agora cada homem age segundo o instinto mais primitivo. Pequenas brigas surgem, olhares se tornam ameaçadores, mãos buscam proteger qualquer fragmento de comida restante. Você percebe a transformação completa. Homens educados, disciplinados, agora se comportam como predadores em busca de sobrevivência. Cada gesto revela medo, desespero e uma forma brutal de lógica que somente o extremo do frio e da fome pode despertar. Um incidente crítico acontece. 2 homens tentam atravessar uma fenda estreita para alcançar um ponto que parece mais seguro. Um deles escorrega, e você corre, ajudando a puxá-lo para fora. O esforço conjunto quase custa a estabilidade de todos, e você sente o coração disparar, consciente de que a qualquer momento o gelo pode ceder sob qualquer um de vocês. A tensão é insuportável, e a realidade do perigo mortal nunca esteve tão presente. O frio agora não é apenas um inimigo físico, ele altera a mente. Dedos e orelhas estão insensíveis, a respiração se torna dolorosa, e pequenas tarefas, como prender cordas ou ajustar trenós, exigem concentração máxima. Você sente a fragilidade da carne humana e a força cruel do ambiente, que não mostra compaixão ou misericórdia. Cada passo é calculado, cada respiração, uma batalha. Durante a tarde, outro membro do grupo desaparece. Ele se afastou durante a confusão e não volta. A sensação de perda é quase física, uma dor silenciosa que se espalha entre todos. Vocês entendem que cada decisão agora é uma questão de sobrevivência, e cada escolha errada pode ser a última. O frio, a fome e a paranoia agora operam como uma tríade mortal, desafiando a mente e o corpo ao limite absoluto. À noite, vocês montam um acampamento improvisado, mais por necessidade do que por segurança. O vento sopra com força, e qualquer tentativa de abrigo é insuficiente. Você se encolhe, tentando conservar calor e energia, mas também tentando preservar a sanidade. As sombras criadas pela luz fraca das tochas dançam nas paredes de neve, e você percebe como a mente pode transformar cada movimento em ameaça. Você observa seus companheiros, alguns adormecendo com alucinações, outros acordados, encarando o branco infinito. O grupo agora é uma mistura de corpos exaustos, mentes em frangalhos e sobrevivência instintiva. Cada respiração, cada passo, cada movimento é uma lembrança de que vocês estão à mercê de um ambiente que não conhece misericórdia, e que apenas os mais resilientes ou os mais sortudos poderão ver a aurora seguinte. O dia amanhece com uma luz pálida, quase fantasmagórica, refletida sobre o branco infinito do Ártico. Você sente o corpo pesado, cada músculo queimando com a fadiga acumulada, cada respiração se tornando um esforço consciente. O vento sopra com força irregular,
cortando a pele exposta e penetrando camadas de lã e pele de foca. O silêncio ao redor não é tranquilizador, é absoluto, quase ameaçador, lembrando que a vastidão gelada não perdoa nenhum deslize. A expedição agora é mínima. Muitos sucumbiram à fome, ao frio ou à própria mente. Cada sobrevivente caminha com cautela, olhos atentos a qualquer sinal de perigo. Vocês perceberam, tarde demais, que o Ártico não oferece misericórdia e que cada decisão anterior teve um peso mortal. As memórias dos que se foram pesam em cada passo, e você sente o luto como se fosse parte da paisagem gelada. O vento uiva de forma irregular, criando ilusões sonoras. Você ouve vozes de companheiros que não estão mais ali, e a sensação de que o gelo observa e reage aos movimentos humanos é quase tangível. Pequenos gestos, como apoiar a mão em um bloco de gelo ou ajustar um trenó, exigem toda a concentração. Um passo errado pode levar à queda em uma fenda invisível, e qualquer distração pode ser fatal. À noite, vocês finalmente encontram uma formação que pode oferecer abrigo parcial. O cansaço absoluto transforma cada gesto em esforço supremo. Vocês se encolhem juntos, tentando conservar calor humano, compartilhando o pouco que resta de comida e óleo de foca. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo vento e pelo render do gelo. As sombras projetadas pela fraca luz parecem dançar, lembrando que a natureza ainda mantém o controle absoluto. Você observa os sobreviventes, alguns dormindo febrilmente, outros acordados, encarando o branco infinito. Cada um parece dividido entre esperança e desespero, entre lucidez e alucinação. Mas há algo em vocês que permanece, a determinação de continuar, de não ceder completamente, mesmo sabendo que o Ártico não perdoa erros. A marcha continua, lenta e dolorosa, cada passo carregado de histórias silenciosas de perda, coragem e resistência. Finalmente, enquanto o vento diminui e a luz pálida do sol toca o horizonte, você percebe que a travessia está chegando a um ponto crítico. Aqueles que sobreviveram agora carregam marcas invisíveis, não apenas no corpo, mas na mente. Vocês aprenderam, da forma mais cruel possível, que o Ártico testa cada limite humano, que a morte pode ser silenciosa ou abrupta, e que a sobrevivência depende de resistência física, mental e emocional. O frio ainda corta, o gelo ainda ameaça, mas há um momento de frágil alívio. Vocês continuam vivos, mesmo que marcados profundamente pela experiência. E você entende, finalmente, que talvez ninguém realmente sobreviva a uma expedição polar do século XIX sem carregar cicatrizes que vão muito além da pele, cicatrizes que permanecerão como memória eterna do poder implacável da natureza. Agora, lentamente, você deixa a tensão da expedição para trás. Cada respiração se torna mais suave, cada músculo começa a relaxar enquanto você se imagina em um lugar seguro, aquecido, protegido. A vastidão gelada desaparece em sua mente, substituída por luzes suaves e calor reconfortante, como se cada raio de sol pudesse penetrar até o mais profundo do corpo. Você se deita, sentindo a segurança de um abrigo sólido, e percebe que não há pressa, não há perigo iminente. O som do vento ainda ecoa levemente em sua memória, mas agora é apenas um sussurro distante. Você se concentra na sensação de calor que cresce lentamente, preenchendo cada extremidade congelada, cada parte do corpo que antes sentiu o peso do Ártico. Sua respiração se torna ritmada, quase musical, como se cada inspiração trouxesse calma, e cada expiração levasse embora o medo e a ansiedade. Você imagina o horizonte se suavizando, transformando-se em colinas suaves e campos tranquilos. A neve se transforma em gramados verdes, o gelo em rios tranquilos. As figuras dos companheiros perdidos se tornam lembranças suaves, quase aconchegantes, como se estivessem ao seu redor em espírito, compartilhando apenas momentos de paz e calor. Você se permite sorrir, mesmo que pequeno, ao sentir a liberdade de estar em segurança. Enquanto fecha os olhos, a mente se aquieta. Cada passo doloroso, cada rajada de vento cortante, cada fome e cada medo começam a se dissolver. A expedição agora existe apenas como história, um aprendizado distante, e você permanece seguro, protegido, respirando com calma, sentindo cada músculo relaxar, cada pensamento se suavizar. Permita-se sentir o conforto do abrigo, a suavidade do calor, a segurança que envolve todo o corpo. Imagine-se envolto em mantas macias, com o ar calmo ao redor, e cada sensação desagradável do Ártico desaparecendo lentamente. Este é o momento de paz, o momento de descanso profundo e merecido. Boa noite e bons sonhos.